Boa noite, irmãos. Vamos começar a nossa reunião. Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Senhor Deus, estamos reunidos em teu nome, estamos aqui em tua presença. Nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos do teu agir em nossas vidas. Senhor Deus, age nesse lugar. Move-te, Espírito Santo de Deus, em nossos corações. Nos rendemos ao Senhor, abrimos o nosso coração para ti, Deus. Move-te aqui nesse lugar. Tu és e sempre serás a pessoa mais importante aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor.
não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Tudo foi feito por ti, tudo é dado a ti, tudo foi feito por ti, tudo é dado a ti. E não há palavras para expressar o que fizeste para me salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Como é bom viver Obrigada, Senhor, pelo teu amor.
feito por ti. Tudo é dado a ti. E tudo foi feito por ti. Tudo é dado a ti. Recebe, Senhor, E não há palavras para expressar o que fizeste pra me salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Como é bom viver em Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti, o Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões e a sabedoria. Tudo vem de ti, o Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és o Deus que dá, Senhor, e todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti, o Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ao redor de teu grande trono me prostrarei hoje a ti. Tu reinas sobre principados
sentado à destra de Deus, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor. Ao redor de teu grande trono me prostrarei hoje a ti. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor. Ao redor de teu grande trono me prostrarei hoje a ti. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor, exaltarei grande Cordeiro, tu vives hoje e viverás, coroarei com minha adoração, teu nome é o vencedor, teu nome é o vencedor, teu nome é o vencedor. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão
coração a uma canção que demonstra minha paixão para meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão para meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Formoso és tu, meu Senhor. Formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és tu, meu Senhor. Formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és tu, meu Senhor. Formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és tu, meu Senhor. Formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração.
Aleluia. Nessa mesma unção, vamos agora interceder, amém? Vamos fazer aí grupo de 3 pessoas ou 4. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre, disse o Senhor. Sobre a perseverança de perseverarmos em orarmos e nunca desfalecermos em oração, amém? Nós vamos começar intercedendo pelo nosso Rio de Janeiro, que é o Rio de Deus, amém? Abra sua boca e comece agora a clamar e a falar que o Rio de Janeiro é o Rio de Deus, é o Rio de paz. Rio de Janeiro é o Rio de Deus, Rio de paz. Comece agora a falar palavras em sintonia com a palavra de Deus sobre o nosso estado. Rio de Janeiro, Rio de Deus. Que haja paz sobre o estado do Rio de Janeiro, em cada esquina, em cada rua, em cada beco, em cada comunidade, nas mansões, nos prédios, nos condomínios, nos comércios, nas casas. Que hajam paz nas esquinas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, pela paz, Senhor, pela segurança, pela salvação do estado do Rio de Janeiro, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora nós vamos interceder. O segundo motivo é pelas crianças do nosso Brasil. Declaramos uma grande colheita de crianças salvas. Declaramos que todo o abuso, que toda a violência, toda a fome, todo o abuso dentro de casa, nas escolas, nas ruas, todo o aliciamento do tráfico, da prostituição, do homossexualismo seja paralisado em nome de Jesus. Que Moloque seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos por salvação de crianças. Em nome de Jesus, abra sua boca e declare agora salvação, multiplicação de crianças salvas, crianças que conheçam o Deus que liberta, o Jesus que sara. Ora. De Jesus, que o Senhor se revele, Senhor Espírito Santo, que haja uma grande colheita de crianças em nosso país, em nome do Senhor Jesus. Venham, venham, venham para o reino de Deus, as crianças e adolescentes e jovens, em nome de Jesus. Clamamos por uma grande colheita, paralisamos todo o abuso, paralisamos toda a violência, todo aliciamento do inferno sobre nossas crianças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, delas são feitas o reino de Deus e chamamos crianças para o reino de Deus.
Senhor, que outras crianças também evangelize crianças, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Atua nas escolas, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja um avivamento, Pai, no nosso país, aonde essas crianças estiverem, nos lares, nos parques, no shopping, nas escolas, nas faculdades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. A Ti damos toda a honra e toda a glória, Pai. Cremos numa grande colheita de crianças em nosso país, para o Teu reino, em nome de Jesus. E agora eu gostaria, irmãos, que o seu grupo, cada um agora, impusesse as mãos e vamos orar por curas, curas de enfermidades. Coloque a mão agora, um ao outro, declare cura, declare a palavra de cura, declare que Jesus já levou na cruz as feridas, as enfermidades pelas pisaduras do Senhor Jesus. Você já foi sarado, eu já fui sarado. Ore por aquele que não veio, mas que está em casa assistindo. Declaramos a cura. Declaramos cura, Senhor. Declaramos cura para aquele que está em casa, que vai assistir o culto mais tarde ou amanhã. Que a Tua unção, Senhor, ultrapasse, Pai, todos os televisores e equipamentos, Pai. Que a Tua unção de cura, declaramos palavras de cura em nome de Jesus. Porque Jesus já levou na cruz as feridas e as enfermidades. Por Suas pisaduras nós já fomos sarados. Senhor, visita aqueles que estão no hospital agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que haja cura. Cura. Nós cremos na cura. Nós não cremos no diagnóstico. Nós cremos na cura. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Pai. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor sobre todos nós. Vamos ofertar ao Senhor. Você que tem uma oferta, Senhor, você pode então trazer nesse momento na presença do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Te agradecemos, Pai, e entregamos ao Senhor, Pai, nossas ofertas nessa noite. Pai, seja adorado em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aos nossos avisos. Nossa reunião de oração, então, quarta-feira, às 6 horas da manhã. E, desculpa, as crianças podem descer. Então, vamos aos nossos avisos. Nossa reunião de oração, quarta-feira, às 6 horas da manhã, é aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Sempre falando acerca do jejum, essa prática importante de estar em nossas vidas.
teremos no dia 4, sexta-feira, agora, a Vigília dos Homens, de 21 horas, então 9 da noite até 7 horas do dia seguinte. Então, de sexta para sábado, a Vigília de Homens. No grupo de homens, o pessoal está coletando lá a lista de quem vai participar para poderem preparar o café. Na semana seguinte, no domingo, dia 13, vamos ter a festa da Páscoa. Então, traga visitantes para esse momento em que teremos, então, uma mensagem acerca da Páscoa, acerca da cruz, acerca da libertação, acerca do que Jesus fez por nós. Então, festa da Páscoa, domingo à noite, dia 13. O pessoal da mídia pede para o pessoal compartilhar, curtir, comentar nas postagens no Instagram. E, por fim, nossa campanha do Eu Mais Um. Então, que a gente continue sempre orando por pessoas, crendo que Deus vai fazer algo novo na vida de pessoas nesse tempo. Amém? Vamos à nossa palavra desta noite. Pai, fala conosco nessa noite. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos, Pai, aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E se aprendermos do Senhor, acharemos, então, descanso para nossas almas. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que possamos compreender aspectos de quem Tu és, Senhor Deus, e assim possamos ser transformados à Tua imagem nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar lendo um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23, então 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23, a palavra de Deus diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então aqui a gente vê uma descrição do reinado de Jeroboão II. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, sendo que aqui a gente vê que há um outro Jeroboão, que inclusive não se aparta dos erros do primeiro Jeroboão. Sendo que o destaque que eu trago aqui é acerca do último versículo, que falou que esse Jeroboão II, ele restabeleceu territórios, o domínio de Israel sobre territórios. Então, quando nós vemos, no Velho Testamento, isso acontece, na verdade, até hoje, quando vemos lá o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, você vê, então, que um povo, às vezes, ele toma parte do território de outro. E, eventualmente, o povo que teve seu território tomado consegue retomar o território. Isso, então, significaria restabelecer o território, os limites. E veja você que Jeroboão II faz isso segundo a palavra de Deus dita por meio de Jonas. Então, Jonas, ele foi um profeta. E Jonas, como um profeta, ele deveria seguir o seguinte fluxo. Deus fala. Então, a voz de Deus. Então, há o ouvido do profeta. E depois há a boca do profeta. Deus fala, o profeta ouve e o profeta fala. Fala o quê? Fala o que Deus falou. E aqui é interessante que Jonas, ele faz exatamente isso. Ele fala algo segundo a vontade de Deus. Sendo que o que ele falou era algo positivo acerca de Israel. Porque ele falou que os limites de Israel seriam restabelecidos. Então, Jonas é um grande profeta, quando Deus fala algo positivo acerca de Israel. Mas Jonas não é famoso por isso. Em todos os livros de criança, e temos várias Bíblias de criança lá em casa, em todas as Bíblias de criança, você vai ter algumas histórias. É garantido, 100% de chance. A primeira é sempre criação. A segunda é sempre Noé. Em algum momento sempre vai ter Davi, em algum momento sempre vai ter Daniel. E às vezes tem um Sansão cabeludo no meio. E sempre tem Jonas. O Jonas da baleia. De tal forma que Jonas não é conhecido por isso aqui. Ele é conhecido pela história que está no livro de Jonas. E hoje, nessa noite, nós leremos todo o livro de Jonas. Quando você for pregar, nunca leia um livro inteiro da Bíblia. Mas hoje,
como volte e meia eu faço alguma coisa que eu falo para você não fazer, hoje nós vamos ler um livro na íntegra. São 4 capítulos. E nós vamos, então, buscar compreender o que está acontecendo no livro de Jonas. E começaremos, então, naturalmente, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler, então, o capítulo 1 e o capítulo 2, e depois vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, Jonas 1, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no seu sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora por causa de quem, de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 1, já foi. 1/4 da nossa tarefa está feita. Vamos ao capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, vamos pensar aqui. Jonas, no primeiro texto que nós lemos, ele segue o fluxo de um profeta, que é voz de Deus, ouvido do profeta, voz do profeta. Mas no segundo texto, a gente vê que há voz de Deus, há ouvido do profeta, mas há fuga do profeta. Por quê? Porque Jonas não gostou do que ouviu. E ele então se coloca na posição
de filtrar aquilo que Deus fala. Por quê? Porque ele acha que Deus está errado. É interessante a gente observar o comportamento das pessoas da história. Porque Jonas certamente é o protagonista. Mas há alguns coadjuvantes muito importantes. E aqui eu destaco os marinheiros. Em homenagem ao Serjão, nosso marinheiro. Então vamos pensar no que os marinheiros fizeram. Eles estão numa tempestade. E eles começam então a clamar cada um ao seu Deus. E aí em algum momento, lembram que tem alguém dormindo lá embaixo. E vão falar com ele, clama para Deus também. 2 deuses é melhor que 1 Deus. 7 deuses é melhor que 6 deuses. E aí, quando Jonas ele enxerga o que está acontecendo, ele é um profeta. Ele entende o que está acontecendo. Ele entende que o que está acontecendo é culpa dele. E o que está acontecendo? Dano na vida de pessoas. Pessoas ao seu redor estão sofrendo. E ele reconhece, é por causa de mim. E ele não apenas reconhece, mas ele fala para elas, ó, sou eu. Por vezes as pessoas jogam para outras os seus próprios erros. Isso é muito comum, por exemplo, quando alguém peida no ambiente. É raro alguém que peidar e falar assim, pô, fui eu, desculpa. Normalmente a pessoa que peida, ela fala assim, caraca, amor, que cheiro é esse aqui? O análogo que seria Jonas, fala, pô, alguém tem pecado, hein? Mas você vê que Jonas, ele reconhece o seu erro e ele externaliza. Só que qual que é o comportamento dos marinheiros? Porque o profeta de Deus falou, olha só, a culpa é minha e vocês têm que me jogar no mar para que a tempestade acabe. O que os marinheiros fazem? Eles jogam Jonas no mar? Não. Eles ficam se esforçando, por quê? Porque eles não querem causar dano a Jonas. Olha o coração do marinheiro pagão. O marinheiro pagão que não conhece a Deus. E Jonas, então, acaba indo para o mar, porque a coisa não funciona. E lá ele passa, então, 3 dias e 3 noites, dentro da barriga do grande peixe. E lá ele faz uma oração. Nessa oração, a gente percebe que há quebrantamento. Ele reconhece o Deus misericordioso. Ele reconhece que há salvação que vem de Deus. Amigos, imagina você estar dentro de um grande peixe. Eu, quando estou vendo os filmes, tipo, tem um filme da Sandra Bullock, Gravidade, que é do espaço. Quando você vê filme no espaço, que um cara se desprende da nave e vai voando no espaço, assim. É o tipo de situação, assim, que não existe a menor esperança. Você está no espaço, indo, dizem, né, que isso acontece, né, indefinidamente. E você não consegue voltar, você não tem nada que te impulsione para voltar. É desesperador. Estar dentro de um grande peixe, dentro do mar, é a sensação de que, assim, bicho, não tem nada que eu possa fazer. E nesse momento, o Jonas, que fugiu da presença de Deus, ele se volta para Deus. E ele fala, aqueles que buscam ídolos, eles não conhecem aquele que lhes é misericordioso. Então, ele, olhando para Deus, porque ele está falando com Deus, só Deus estava ouvindo ele, ele fala, Deus é misericordioso. E algo acontece. Deus traz livramento. E Jonas, então, sai do grande peixe. E agora ele vai voltar para a terra. E é interessante porque a estrutura do livro de Jonas, ela é muito parecida nos capítulos 1 e 2, dos capítulos 3 e 4. No capítulo 1, a gente viu que começa falando que Deus falou com Jonas. A gente então vai agora ler o capítulo 3 e 4. E vamos ver o que diz o capítulo 3 e 4 do livro de Jonas. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo,
dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos agora para o último e 4º capítulo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desvalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Profeta ouve a voz de Deus. Deus fala. O profeta ouve. O profeta fala. Aqui a gente vê que Jonas se quebrantou e ele faz, então, o que se espera de um profeta, que é falar o que Deus falou. Mas você vê que o arrependimento no capítulo 2 não converteu o coração de Jonas a Deus plenamente. Porque, embora ele tenha obedecido, ele ainda tinha um conceito diverso, diferente, chocante com o de Deus. Ou seja, é possível falar o que Deus me falou, mas eu estar totalmente incomodado com Deus. O que não é o que Deus gostaria que acontecesse. E a gente vê que o Jonas, que no capítulo 2 está quebrantado, falando acerca do Deus misericordioso para ele, no capítulo 4, ele está absolutamente incomodado com o mesmo Deus misericordioso. Por quê? Porque agora não é ele o alvo da misericórdia. Quem é o alvo da misericórdia? Um inimigo de Israel. Então, o Jonas, que aceita profetizar que Israel vai restabelecer os seus limites. Prosperarei. Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Mas quando Deus fala que a Síria vai prosperar, eu não queria isso. Mas é o mesmo Deus que está falando. Ele sabe que é o mesmo Deus. E a pergunta é, quem está certo?
Jonas ou Deus? É curioso, porque se a gente andar algumas décadas na história, o que vamos descobrir? Que a Assíria, ela veio e destruiu o reino do norte. O incômodo de Jonas não era bobo, não. Aquele povo, de fato, poderia causar muitos danos a Israel, como causou. E a gente vai ver agora o que a Assíria fez em Israel. Vamos ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 a 6. A palavra de Deus diz assim, foram algumas décadas depois que Jonas viveu. Contra ele sumiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias, filho, ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo, que era o rei de Israel. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como Dante fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. E a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. E o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Agora a gente vai para o versículo 17. Do mesmo capítulo 17. Desculpa, o versículo 27, desculpa. Então, 2 Reis 17, 27. Isso aí. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá, para Israel, um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses, nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Ázima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. E por fim, o versículo 41 do mesmo capítulo 17, que diz assim: assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. O que aconteceu aqui? Então, décadas depois de Jonas, que estava incomodado com a misericórdia de Deus contra a Síria, a favor da Síria. Décadas depois, a Síria vem e destrói Israel. E leva alguns transportados de Israel para a Síria. Mas não é só isso que eles fazem. Eles trazem pessoas com diferentes deuses e colocam em Samaria. Mas colocam também um sacerdote de Deus. E isso é o que se chama de sincretismo religioso. Então a gente vai fazer uma mistureba boa. Vamos fazer um bem bolado. E agora, Samaria, ela é conhecida pelo sincretismo religioso. E a gente vê, pelo último versículo, que isso não foi uma parada que aconteceu e parou. Não, a pessoa que está escrevendo algum tempo depois, disse, isso está acontecendo até hoje. E passou uma geração, outra geração, outra geração. Então, Samaria, que antes era a capital do Reino do Norte, se torna um ambiente de sincretismo religioso, em que a galera teme a Deus, mas teme a vários outros deuses. Serve a vários outros deuses. E isso se choca com o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Quem está certo, Jonas ou Deus? Porque parece que deu errado. Parece que a Síria foi lá e zoou Israel. E aí a gente vai caminhando na história. Alguns séculos. E a gente chega, então, no tempo de Jesus. E quando a gente vai ver Jesus, ele tem 4 momentos em que a gente vê
uma interação, uma menção de Jesus a samaritanos. Então, os samaritanos, eles passaram a ser conhecidos como um ambiente de sincretismo religioso. E de tal forma que os judeus mais puros, eles não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque era muita mistureba. E eles queriam se manter puros. Perfeito? Vamos pensar nesses 4 momentos. Primeiro momento, está em João 4, que é a mulher samaritana. Então vamos pensar no Deus. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Jesus, ele tem em si toda a plenitude da divindade. Quem vê a ele, vê ao Pai. Como que Jesus vai lidar com os samaritanos? Ele chega numa abordagem com a mulher samaritana. Primeira coisa que ele fala é: dá-me de beber. Eu aceito beber a sua água. Jesus não tinha problema de beber uma água de samaritanos. Desde que fosse uma água potável, insípida, inodora e incolor. É o que me dizia minha professora do primário. Mas era uma água samaritana. Mas você vê que Jesus, ele pede a água, mas ele fala: eu tenho uma água. Jesus não se desqualifica. Ele sabe que ele tem algo de especial. Na conversa com a samaritana, tem um momento que ele fala. Quando ela vai fazer perguntas para Deus, para Jesus, ele fala: a salvação vem dos judeus. Ou seja, eu tenho algo espiritual aqui, que não é a mesma coisa aqui. Agora, eu aceito beber a sua água, e eu posso te dar a minha. Eu bebo da sua, porque eu sou um homem, e eu preciso de água, mas eu te dou a minha, porque você é uma pecadora que precisa de água viva. Então você consegue ter interação. Jesus com a mulher samaritana. O outro episódio é o episódio que vemos lá na célula nessa semana, que são os 10 leprosos. Então Jesus, em algum momento, ele vai caminhando e chegam leprosos que querem ser purificados. E Jesus fala: vai lá se apresentar ao sacerdote, que era um ritual desde a lei de Moisés. Enquanto eles vão, eles são curados. Mas um volta. Quem é que volta? O samaritano. O cara do ambiente do sincretismo religioso. O que Jesus faz? Ele fala publicamente. Ninguém voltou? Só o samaritano? O Jesus que bebe água do samaritano, ele consegue elogiar um samaritano em público. E Jesus não falou que aquele cara sempre foi grato. A gente não sabe se aquele samaritano era sempre grato. Mas ele agradeceu uma vez. E Jesus falou: estão vendo o que se faz? Jesus elogia alguém de um ambiente de sincretismo religioso publicamente. Terceira situação. Teve uma vez que Jesus estava com os discípulos passando por aldeias. E eles param numa aldeia de samaritanos. Só que, como era evidente que eles eram judeus, os samaritanos ali não receberam Jesus. Aí vieram 2 dos discípulos de Jesus, João e seu irmão Tiago. E eles falaram o seguinte: Jesus, queres que clamemos para que caia fogo do céu sobre essa aldeia? E aí o que Jesus responde? Por favor. Fogo do céu e uma chinelada também, um chinelo do céu descendo assim. Jesus olha para eles e fala: você não sabe de que espírito vocês são? Ou seja, na interação com os samaritanos, pessoas de um ambiente de profundo sincretismo religioso, Jesus fala: olha só, nosso papel não é ficar torcendo pelo caos. E a quarta e última que a gente vai ler é a famosa parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25 ao 37. Lá está escrito assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeis corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, tornar-se justo, diante do que Jesus falou, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede de igual modo. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando acerca de amor. E ele fala: quem é o próximo? Do amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, ele quer chocar. E ele fala acerca de 3 pessoas: um sacerdote, um levita, pessoas que seguiam a lei de Israel de forma pura, e um samaritano, alguém de um ambiente de profundo sincretismo religioso. E Jesus vai e fala que o sacerdote e o levita não cuidaram do homem caído. Mas o samaritano, ele fez isso. E ele não somente cuidou, ele garantiu o pagamento do que fosse necessário para que o bem-estar daquele homem voltasse a ser uma realidade. E Jesus fala: quem foi o próximo? E o que ele respondeu? O que usou de misericórdia para com ele. Nós, normalmente, quando falamos da parábola do bom samaritano, normalmente a gente inverte o jogo, me parece, é a minha interpretação. Porque a gente fala que a gente deve amar os caídos. E isso é uma verdade, há vários textos que a gente vai poder chegar nesse caminho. Mas aqui, o que Jesus está falando, me parece que eu tenho que amar quem cuidou de mim, mesmo que seja um samaritano. E aí, isso é uma grande questão, porque nós, como cristãos, somos chamados a ser servos, a caminharmos de pé. Ao vermos pessoas no chão, nós estendermos as mãos para eles e levantamos as pessoas. Mas aí vem uma pergunta: o que acontece quando o homem caído sou eu? Há cerca de 1 ano atrás, eu passei muito mal numa noite. E foi um processo até eu me ver de pé, plenamente. E diferentemente da parábola do bom samaritano, eu não vi o sacerdote e o levita passando longe de mim. O sacerdote veio me ajudar. O levita veio me ajudar. E o samaritano veio me ajudar. Eu chamaria o sacerdote da minha família. Eu chamaria o levita da igreja.
e chamaria os samaritanos dos meus amigos do trabalho. Eu tive um apoio restrito. A Letícia foi absolutamente incrível. Do momento zero em diante. Eu estava passando mal, bizarramente. Depois tive um diagnóstico de AVC. Enquanto eu passava mal, em minutos, a tianinha chegou na minha casa para ficar com as crianças. Fui para o hospital. Uma série de momentos ali. Dia seguinte, no próprio dia, na verdade, isso aconteceu umas 5 horas da manhã, Estevão vai me visitar. Minha mãe e Débora estavam viajando, elas me ligam, e quando chegam, trazem doces portugueses, repletos de gema e açúcares. Tio Júnior e Lucas vão me visitar. Tio Júnior e Tianinha vão me buscar do hospital. A Júlia me manda mensagem falando que o Botafogo ganhou do Flamengo de 2-0. Para me animar. Minha prima Neise vai na minha casa fazer uma manobra, enquanto se achava que era vertigem. Meu tio Nelson compartilha a sua história de dificuldades na saúde para me estimular. Minha prima Gabriela, médica, acompanha todo o processo, vê todos os resultados de exames e me dá a sua visão. Minha prima Paula me manda mensagens vários dias. Grava vídeo da irmã da célula cantando músicas. Inúmeras mensagens do pessoal da minha família. Depois eu tive que fazer um procedimento. Quem fez foi um primo do meu pai, que me priorizou na sua agenda, na consulta, a família. E o pessoal da igreja? Inúmeras mensagens, orações, voltando na família. Patrícia e Mário cuidam das crianças. Jonathan, depois que ele sabe, no dia seguinte manda mensagem falando que está fazendo jejum. Que tem uma interseção da família e igreja aí que me complica aqui. E a igreja? Inúmeras mensagens. Oração. O Wallace me compensa na minha ausência na obra. Na escola bíblica as pessoas veem que eu estou falando de forma arrastada e estão apoiando, estão rindo das minhas piadinhas. Eu fico com dificuldade na caminhada, movimentos na mão esquerda e na fala. Pessoas se oferecem para me dar carona. Me indicam exercícios, dão dicas alimentares. A igreja. E o pessoal do meu trabalho? Quando eu chego para falar com o pessoal da minha equipe, da equipe da qual faço parte, olhares amáveis, piadinhas politicamente incorretas para me animar, indicação de profissionais, compreensão quando eu estou lento no meu trabalho, esperam. Meus amigos vão me visitar, o pessoal que entrou no trabalho junto, há 15 anos atrás, vão me visitar, 7 pessoas. Um amigo meu fala que estava rezando com o filho dele antes de dormir e rezou por mim. Aquilo que estava ao alcance deles, eles fizeram. Fora do ambiente do trabalho, quando eu voltei para o futebol, já estava num processo de recuperação de movimentos, da caminhada, só que futebol é corrida. Vou no futebol. Minha corrida estava bem ruim. Tem um momento que eu boto a bola na frente e um camarada, que é um touro, pegaria a bola de mim facilmente no meu normal. Eu vejo que ele não pega a bola de mim. Deixa eu chegar.
me tratando amavelmente como um típico café com leite. E nesse dia eu perco o gol demais. Minha sorte é que Arthur Tutuca estava do outro lado perdendo gol demais também. Eu até fiquei preocupado com a saúde dele, mas aquele é o normal dele. E a Júlia ainda quer que eu vá para o futevôlei, Raulzão. Se eu aparecer lá, estará diante do maior desafio da sua carreira. Passados alguns meses, de muitos exercícios, de orações, de fé em Deus, de fazer aquilo que meu pai falava, do que devemos fazer. Em algum momento, eu me vi de pé. E a questão é, o que eu faço quando eu me vejo de pé? Como que eu olho para o sacerdote, para o levita e para o samaritano? Jesus, ele apontou o caminho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Aquele que usou de misericórdia para comigo. Quem usou de misericórdia para comigo? Sacerdote, levita e o samaritano. A palavra de Deus expressa quem Deus é. A parte de Deus que nós gostamos mais. A parte de Deus que nós gostamos menos. Mas se nós quisermos tirar de Deus as partes das quais nós desgostamos, nós estaremos criando um ídolo, fazendo um objeto de adoração que não é Deus. E quando eu olho para tudo isso que falamos, marinheiros, ninivitas e samaritanos, eu penso, o que Deus quer nos ensinar? A misericórdia dos marinheiros? Que eu não devo olhar para ninivitas torcendo para o seu caos? Que eu devo beber a água dos samaritanos? Que eu devo elogiar samaritanos em público? Que eu não devo torcer para que o juízo de Deus venha sobre os samaritanos que não o recebem? Que eu devo amar os samaritanos que cuidam de mim? Jonas, você tem compaixão de uma planta que nasceu num dia e morreu no dia seguinte. Uma planta cujo crescimento não tem nada a ver com os seus esforços. E você acha que eu não devo ter compaixão de uma grande cidade de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também de muitos animais? E assim acaba o livro de Jonas. E eu já li muitas vezes o livro de Jonas. E quando eu termino de ler, eu sempre fico com uma sensação de que podia ter uns 3 versículos adicionais explicando o que aconteceu depois, com todo respeito a Deus, a Jonas, a quem escreveu. Porque você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? A cena final do filme é Jonas fora da cidade ouvindo essa de Deus. E aí? O que aconteceu depois? Não está escrito. Mas vem uma pergunta. Será que há alguma evidência bíblica do que aconteceu com Jonas depois desse episódio? Sim, há uma. A forma como nós narramos as nossas experiências revela como está o nosso coração em relação a elas. E Jonas, ele narra essa experiência. Seja tendo sido ele quem escreveu ou ele quem contou, porque apenas Jonas estava em todos os lugares da narrativa. Apenas Jonas ouviu a voz de Deus a primeira vez. Apenas Jonas fugiu para o barco. Apenas Jonas estava dentro do grande peixe. Apenas Jonas estava dentro de Nínive clamando. Apenas Jonas estava fora de Nínive esperando um eventual juízo. Então, somente Jonas pode ter contado essa história.
como ele contou? Ele contou revelando que os marinheiros eram misericordiosos, que ele não era. E ele deixou que a última fala não fosse no profeta incomodado com Deus, fosse do Deus incomodado com o profeta. E com isso, me parece que Jonas se quebrantou. Quando eu leio a história de Jonas, eu confesso que eu coloco Jonas no meu ranking de profetas lá embaixo. Muito embora nenhum profeta deva perder o sono por estar mal no meu ranking de profetas. Mas você pensa em Jonas, quero conhecer alguém da Bíblia. Ninguém vai falar assim, pô, Jonas. Ele fica lá embaixo. Mas quando você entende que Jonas retratou a história dele da forma como o fez, você começa a perceber. Alguém que pega a sua experiência, os seus erros e distribui. Esse é Deus. Ele é melhor do que eu. Jonas, você tem compaixão de uma planta cujo crescimento não tem nada a ver com os seus esforços, que nasceu num dia e morreu no outro dia. E você acha que eu não devo ter compaixão da grande cidade de Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É um fim brusco. Não deixa de ser um fim brusco. E por que Deus usaria um fim brusco? Eu não sei. Mas não me custa arriscar. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Vá na paz do Senhor.